Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as ações onde você pode operar opções e ganhar dividendos. Então vamos lá! Então antes da gente começar aqui, quem já é parceiro do canal, vou pedir para deixar o gostei. Então no vídeo de hoje a gente vai buscar unir duas coisas que vocês, investidores, principalmente quem tem uma visão de um prazo maior, gosta bastante. Juntar opções com dividendos. Então você consegue operar opções, ganhar os prêmios das opções em cima dessas ações. Além disso, de tempos em tempos essas empresas vão pagar dividendos para vocês. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Vou pegar os principais setores que pagam bons dividendos e dividendos geralmente sustentáveis e a gente vai fazer uma comparação dentre as empresas de cada setor, quais que pagam os melhores dividendos e a gente vai ver como que está a questão das opções dessas ações. Então o primeiro setor, eu acho que é um dos setores mais seguros no Brasil, um dos setores mais resilientes, um setor que eu gosto bastante, a minha maior participação da carteira está nesse setor, que é o setor bancário. Então a primeira comparação que a gente faz aqui é no setor bancário. Quais dessas empresas pagam os bons dividendos e também tem opções? Dá uma olhada na minha tela, estou utilizando o Status Invest e a gente percebe que se a gente for filtrar especificamente para Dividend Yield, que seria quanto que essas ações pagaram de dividendos nos últimos 12 meses, a gente veria aqui que em primeiro lugar a gente teria Banco do Brasil, que pagou aqui nos últimos 12 meses, na cotação do dia de hoje, 12,79%. Aqui, só para explicar para quem está começando no mercado e ainda não tem noção, às vezes você olha isso e acha que é pouco perto da taxa de juros. Mas você tem que lembrar o seguinte, essa taxa de dividendos, se você entra numa ação hoje, conforme o tempo passa, a empresa cresce, ela lucra mais e o dividendo aumenta. Então uma ação que você pagou, às vezes, R$10 e pagava R$1 de dividendo no ano, depois de 10 anos, essa ação, você pagou R$10 naquela época, às vezes ela já está pagando R$5 de dividendos. Então uma empresa saudável que cresce, ela vai pagar cada vez mais dividendos. Então você não pode olhar o número absoluto de hoje e pensar que para aqui. Na verdade a coisa vai crescendo, tanto a cotação da empresa quanto o pagamento dos dividendos ele cresce. Então isso é algo que você precisa ter em mente. Então vamos lá. Banco do Brasil, é claro, é uma empresa estatal, ela está aqui com um prêmio, né? Ela está valendo mais, ela está mais barata, então ela está pagando mais dividendos por ser uma empresa estatal e a gente vive num momento onde muitos investidores estão com medo de investir em empresas estatais. Em segundo lugar, a gente tem Santander, pagando aí nos últimos 12 meses 8,61. Um detalhe do setor, como é um setor que eu acompanho, é interessante ver que a gente tem Bradesco, depois Itaú em último. Só que essas duas empresas estão passando por uma situação excepcional, onde parte do dinheiro que viria para o lucro e depois viria para os dividendos foi provisionado pela alta da inadimplência. Só que, normalmente, essa inadimplência, se ela é bem trabalhada, ela reduz e todo esse dinheiro que estava represado, ele depois volta para o lucro da empresa se eles fizerem um bom trabalho. Então tem uma chance dos dividendos dessas duas empresas aumentarem substancialmente nos próximos anos. Então vamos lá, vamos olhar aqui se Banco do Brasil e Santander dá para operar bem opções. Então, como você podia imaginar, Banco do Brasil é uma das empresas que mais tem liquidez em opções hoje na bolsa. Então aqui a gente tem opções para todos os meses, quase até 2024. A gente tem opções longas para dezembro de 2024 e as opções clássicas que a gente faz as vendas, geralmente 1, 2, 3 meses, tem aqui vários strikes com até uma quantidade legal de negócios. Então o Banco do Brasil você consegue ter em carteira, ganhar os dividendos e ainda operar opções. Santander a gente vê uma coisa parecida, a gente tem menos liquidez, a gente tem menos vencimentos, mas ainda assim, para fazer as vendas, que é comum o nosso mercado fazer, principalmente a gangue do Teta, né? Quem opera para vender valor extrínseco, para ganhar a venda das opções, consegue fazer tranquilamente. A gente tem aqui opções para fevereiro com vários strikes abertos, a gente tem janeiro também com vários strikes abertos. Para março já reduz bastante, a gente tem só um strike aberto e as opções longas são um pouco sofridas aqui. A gente vai ter um strike aberto na linha do dinheiro, né, na ATM, para outubro de 2024. No strike 26,8 é um strike legal, perto do valor atual. E o último negócio aqui foi a 5,40.
Então dá para operar aqui opções longas, só que a quantidade de strikes vai ser reduzida e de vencimentos também. O segundo setor clássico que paga mais dividendos é o setor de energia elétrica. Aqui eu escolhi principalmente empresas da área de transmissão. Aqui a gente tem também Engie, que é geração, e Eletrobras, que é uma mistura de transmissão, geração, enfim. Então aqui eu busquei algumas empresas para a gente ranquear e a gente consegue ver o seguinte. Em primeiro lugar, a empresa de energia elétrica que está pagando mais em dividendos, na realidade que pagou mais dividendos nos últimos 12 meses, é Taesa. Na cotação de hoje, que está R$ 32,91, pagou nos últimos 12 meses 14,75% em dividendos. E aqui, como eu falei, para provar para você que está começando e não tem muita consciência disso, aqui está o histórico dos dividendos de Taesa, agrupados por ano. E o que eu quero te mostrar? Em 2012, você pagava um preço lá na ação. E aí ela pagava R$ 1,70 de dividendos por ação. Nos últimos 12 meses, ela pagou R$ 4,85. Em 2019, ela pagou R$ 1,89. 2018, R$ 2,78. Então você vê que tem uma certa variação, mas ela, como é uma empresa sustentável, bem gerida, ela tem crescido bastante, ela tem crescido de forma regular anualmente. A gente vê aqui que no médio e no longo prazo a tendência dos dividendos é aumentar. Então você não pode se prender nessa porcentagem e achar que essa porcentagem ela é pequena. Então é uma porcentagem razoável, tá? Então aqui a gente tem em primeiro lugar Taesa, em segundo lugar a gente tem a Engie pagando 7,62, depois Transmissão Paulista e Eletrobras teve um pagamento bem baixo de dividendos. Então vamos olhar se a gente consegue operar opções com Taesa, se a gente consegue fazer venda de put, se a gente consegue encarteirar essas ações através das opções. Então no caso aqui, vamos colocar no Profit Taesa. Então aqui a gente vê que Taesa também, principalmente na Unity aqui, né? Na TAEE11, a gente tem vários vencimentos, tá melhor até que Santander. Para o vencimento de janeiro, a gente tem todo o strike possível aberto, eu estou até limitando os strikes abertos em 12. A gente vê que fevereiro a gente tem muito strike aberto também, a gente tem março a gente já tem somente 2 strikes abertos. É muito interessante, né? No Brasil, chegou no terceiro vencimento já cai bastante a possibilidade de se operar. E aqui, abril já tem um strike só. Aí a gente vai para 2024. A gente tem aqui um strike nos R$ 37,00 para abril de 2024. Para dezembro de 2024, a gente tem um strike nos R$ 42,00. Então, interessante aqui, a gente consegue operar opções longas, o meio do caminho tem alguns buracos aqui, poucos vencimentos, poucos strikes, e nas opções mais curtas a gente tem bastante liquidez. Então a gente consegue sim operar Taesa. Taesa tem uma volatilidade implícita baixa, então as opções são bem baratinhas, acaba dando vantagem para a compra de opções. Quem gosta de comprar opções e acredita na recuperação da empresa aqui, que hoje vale 32, mas há pouco tempo valia R$40, pode até operar opções compradas aqui. Aqui, se a gente pegar a Engie, que o código é EG3, a gente tem algo muito parecido. A gente tem bastante liquidez nas opções curtas, a volatilidade implícita, que é uma régua que mede se as opções estão caras ou baratas, também é baixa, então o preço dessas opções também é baixo. Fevereiro também tem bastante opções, principalmente fora do dinheiro aqui, né, nas calls fora do dinheiro, e seriam as puts dentro do dinheiro. Março já cai bastante, abril também, depois a gente vai ter somente julho de 2023 e janeiro de 2024. E olha que interessante, a gente tem 6 strikes abertos para janeiro de 2024. E se a gente olhar aqui, a gente tem um volume médio para baixo nas opções longas aqui, né? 3.000 operações realizadas, contratos abertos a gente tem 2.400 nessa opção aqui, nessa call, strike R$ 37,00, que é a que está mais perto do dinheiro hoje. Agora eu misturei setores, eu separei aqui para a gente avaliar empresas que dependem da cotação de commodities, ou seja, elas podem estar pagando uma fortuna de dividendos hoje e amanhã pode não pagar. Então nessa comparação que eu vou te mostrar agora, você tem que tomar bastante cuidado, porque pode ser que essas empresas parem de pagar dividendos em breve.
E aqui eu peguei então as empresas relacionadas a commodities. Peguei Petrobras, Gerdau, Vale, Braskem, Cosan. E o que a gente vê aqui? Nos últimos 12 meses, a empresa que mais pagou dividendos foi Petrobras. Ela pagou na cotação de hoje o equivalente a 76% de dividendos. Ela quase pagou o próprio preço em dividendos nos últimos 12 meses. Isso é algo extraordinário e absurdo. Mas por que está essa taxa de dividendos tão alta? Um, porque ela lucrou muito, e dois, porque existe um risco muito grande por ela ser estatal. Existe até, na data que eu estou gravando, a fofoca de que talvez a Dilma iria assumir a presidência da Petrobras. E aqui, como você pode ver, se você pesquisar, já tem circulando aí em vários portais isso aqui, ó. Dilma pode assumir a Petrobras, a presidência da Petrobras, e disseram aí que foi a promessa que ela recebeu. Então, o pessoal aqui no governo atual, no governo eleito, tem colocado muito da sua cúpula lá, o próprio PT. O Lula está colocando as pessoas próximas do PT na presidência do BNDES, como aconteceu com o Mercadante. Agora talvez a Dilma na Petrobras, o próprio Haddad como ministro da Economia. Então a gente está vendo um certo aparelhamento e isso é um risco muito grande para a empresa, porque um presidente que não é técnico, que não entende da parte técnica, pode ser que não administre tão bem a empresa como ela tem sido administrada nos últimos anos, para que ela tenha um lucro tão grande. Isso pode afetar os resultados. E por isso existe esse prêmio tão grande, né? A Petrobras hoje é uma das empresas grandes mais baratas que existem no mundo por causa desse risco. Vamos olhar se tem opções em Petrobras. E aqui, claramente, a Petrobras tem muitas opções. É o ativo mais negociado da bolsa, tem maior liquidez, maior volume. Os estrangeiros operam muito Petrobras e por isso a gente tem vencimentos. Quem é antigo nas opções sabe que antigamente a gente tinha pouca alternativa para operar. A principal delas era Petrobras. Então aqui a gente tem opções de janeiro de 2023 até dezembro de 2024. Basicamente a gente tem opções para quase todos os meses. Opções curtas a gente tem volumes enormes, né? A gente tem volume na casa do 1 milhão aqui de contratos operados, contratos abertos a gente tem na casa do 1 milhão, ó. Put, a gente tem 21 milhões de puts contratadas na linha do dinheiro, né? Provavelmente isso aqui é proteção, graças ao que aconteceu, né? Petrobras já caiu muito, valia lá perto dos R$ 33 e caiu aqui para 22, então muitas pessoas têm se protegido. É o contrato com maior volume que eu estou vendo são as puts, então você vê que as pessoas estão se protegendo. Então aqui a gente tem que tomar cuidado. E opções curtas e de médio prazo tem bastante negociação. Em março a gente já vê uma queda grande na negociação, mas ainda assim a gente vê alguns contratos abertos na casa dos milhões. Opções longas, por exemplo, para dezembro de 2023, a gente ainda tem bastante negócios. Petrobras é uma campeã em liquidez aqui no Brasil. Se a gente for para dezembro de 2024, a gente tem contratos, olha aqui, 15 milhões de contratos nas calls, 17 milhões nas puts. Então a gente tem negócios, a gente tem volume para operar opções de Petrobras de todos os jeitos possível. Se você quer fazer alguma operação muito diferente no mercado, uma das candidatas é Petrobras pela facilidade, pela quantidade de negócios que a gente tem. Então, Petrobras nem se discute essa questão de volume de opções. Pode operar tranquilamente. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o risco político e o risco de ser uma empresa de commodities. O que significa ser uma empresa de commodities? Significa que ela depende da cotação do petróleo. Se o petróleo cai muito, afeta o preço da Petrobras. Se sobe muito, afeta o preço da Petrobras também. Petrobras negocia petróleo. A segunda empresa com mais dividendos aqui seria a Gerdau. Vamos dar uma olhada se Gerdau tem opções. Então aqui, se a gente olha a GGBR4, tem bastante opções também. Nas opções curtas, tranquilamente você consegue negociar. Hoje aqui no Brasil, opções curtas principalmente, a gente opera quase qualquer coisa. A gente vai ter um pouco menos opções, vai ter um pouco mais de dificuldade nas opções longas, mas aqui você vê que tem strikes aberto para abril de 2024 e outubro de 2023. Então, opções longas aqui não tem tanto, mas tem algumas coisas aqui com prazo de um ano e pouco para frente. Um outro setor agora, que é um setor interessante, historicamente ele paga bastante dividendos,
Nos últimos anos, graças à crise que a gente teve, o mercado afetou bastante esse setor, mas mesmo assim é um setor interessante. É o setor de seguros. E dentro do setor de seguros a gente tem vários players. Vamos dar uma olhada em quais essas ações estão pagando mais dividendos. Então, em primeiro lugar, a gente tem o WIS3. A seguradora pagou 8,44% em dividendos nos últimos 12 meses. Como eu falei, pode não parecer muito, mas dividendos em empresas organizadas, eles crescem. A gente tem em segundo lugar BB Seguridade pagando 6% nos últimos 12 meses. Depois a gente vai ver aqui Porto Seguro e Qualicorp pagando aqui por volta de 5% nos últimos 12 meses. Então vamos dar uma olhada se dá para operar opções nesses ativos. Então a gente abre o WIS3 e olha que interessante. É um dos ativos que tem pouquíssimas opções. A gente tem opção somente para janeiro, fevereiro e março. Contratos abertos está numa quantidade razoável para a gente operar, dá para operar essas opções. Aqui para fevereiro já tem uma quantidade menor, mas ainda assim dá para operar, como você pode ver, ó, 280 mil contratos, 340 mil contratos. E março, alguns strikes dá para operar com uma certa facilidade, outros não. E o que é interessante ver é o gráfico, né? Olha como que a ação ela caiu aqui dia 8 aqui de dezembro para o dia 9, 10. Olha como ela caiu bastante. Ela teve um grande dia, abriu com gap e está numa cotação bem mais barata que ela estava antes. Então, é uma empresa que se você for investir, tem que olhar o que aconteceu. Provavelmente alguma divulgação de resultados. Eu não acompanhei o WIS3, eu não tenho posições, então eu não sei te falar o que aconteceu. Se você for investir nesse ativo, dá uma olhada o que está acontecendo, que deve ter uma história por trás. Em segundo lugar é a BB Seguridade. BB Seguridade é uma empresa que eu investi em opções longas de BB Seguridade por um bom tempo. Foi, como você pode ver aqui, uma ação que deu bons frutos. Pode ver que de 2021 para cá subiu aqui mais de 80%. Foi uma das opções longas que eu encerrei há pouco tempo com uma boa rentabilidade. E tem opções desde as curtas até as longas tranquilamente. Para janeiro e fevereiro, como costuma ser, a gente tem bastante opções, bastante strike, bastante negócios. Para março cai, mas ainda assim a gente consegue fechar negócios para março. E aí a gente continua vendo vencimentos, a gente tem maio, junho, agosto, setembro, outubro. Outubro a gente tem alguns contratos abertos, setembro também. E a gente tem 2024, para abril de 2024, o strike R$ 26. Aqui para outubro a gente tem o strike 32, que está mais perto do preço atual, então é um preço mais normal de se operar. Então aqui dá para operar opções longas, dá para operar opções curtas e se quiser dá para abrir opções longas, outras opções longas que ainda não existem, dá para abrir em BB Seguridade com uma certa facilidade. Um detalhe que você vai perceber, as empresas que pagam mais dividendos, elas costumam ter uma volatilidade implícita menor, ou seja, elas costumam pagar menos na venda das opções. Então, quando você acha uma empresa que paga bons dividendos e tem uma volatilidade implícita mais alta, costuma ser, dentro de um contexto onde a empresa é boa e você avaliou que ela é boa, esse contexto de dividendo alto e volatilidade implícita alta costuma ser uma oportunidade. Então, toda ação que você for ver, dá uma avaliada nisso. Então, independente disso, como a gente pode ver, as opções de BB Seguridade costumam ser baratas. Isso dá uma certa vantagem para quem compra opções e um prêmio um pouco menor para quem vende. E o último setor aqui, eu também misturei dois setores diferentes, só que são dois setores mais conservadores que pagam dividendos. Peguei só as empresas que são melhores, deixei algumas que têm um desempenho pior para trás. E eu coloquei aqui tanto saneamento quanto telefonia. Antes de eu te mostrar, eu preciso te falar que saneamento, existe um risco aqui, que é o seguinte: aconteceu um marco do saneamento no último governo, onde permitia a expansão das empresas de saneamento, onde elas podiam crescer e atuar em cidades onde não tem saneamento básico com uma facilidade muito maior. Se permitiu operar empresas privadas, permitiu o investimento privado em saneamento básico, que antes era proibido. Sim, no Brasil era proibido. Se você tivesse muito dinheiro, quisesse pôr saneamento básico numa cidade onde tinha crianças morrendo de barriga d'água, você era proibido de investir, porque o Estado, o dia que o político quisesse ganhar voto, e aí ele ia decidir fazer alguma coisa lá. Senão era proibido você atuar.
teve uma regra que mudou para facilitar esse investimento no saneamento básico, e é algo que o Brasil ainda é bem deficiente. Então existiu uma certa euforia quanto a isso. Agora o novo governo está falando que quer revogar isso, principalmente o Boulos, que agora ele tem um cargo lá no governo, está falando em revogar esse marco do saneamento, o que pode atrapalhar as empresas de saneamento. Então vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar, a empresa que mais pagou nos últimos 12 meses foi Sanepar, pagou 6,89% em dividendos. Em segundo lugar aqui a gente tem a empresa de telefonia TIM, que pagou 5,6% em dividendos. Depois a gente vê Sabesp pagando pouco, mas por que Sabesp está pagando pouco? Pelo que eu vi, Sabesp subiu muito, porque ela é uma empresa do estado de São Paulo e falaram que ela pode ser privatizada graças ao novo governo eleito do estado de São Paulo. Então, o fato dela subir muito, a porcentagem de dividendo nos últimos 12 meses, comparado com o preço atual da ação, ele acaba caindo. Então, existe essa distorção. Então, vamos ver aqui Sanepar. Sanepar é uma empresa do estado do Paraná e, inclusive, é uma empresa do estado do Paraná. Ela também é estatal, ela é do governo do estado. Como você pode ver, ela tem sido bem volátil. Ela saiu aqui dos 18 aos 16 reais, ela não costuma ser volátil assim, por isso que até as opções pagam menos do que ela está acostumando se movimentar. A volatilidade implícita está em 30, o normal é uma volatilidade implícita mais baixa, como você vê aqui no histórico, isso aqui é a crise, né? O resto costuma ser um pouco mais suave do que tem acontecido. O que a gente vê? Ela tem poucos vencimentos, tem janeiro, fevereiro, depois maio, depois dezembro de 2023. E aqui a gente tem em janeiro e fevereiro bastante strike. Aqui no Brasil isso é quase padrão, janeiro e fevereiro tem bastante. Março depende de você pedir a abertura do strike, então não tem março. Vai ter somente maio que alguém pediu abertura. E depois a gente tem dezembro aqui com alguns negócios, contratos abertos, 48 mil contratos, é um número relevante para dezembro de 2023. Então dá para comprar algumas opções longas. Também dá para pedir abertura de novos strikes, caso você queira. E para operar opções curtas você consegue também. Só não vai ter lá tanta alternativa para rolagem, porque tem poucos vencimentos aqui. O ativo ele está num valor onde ele deu uma recuada legal, desde bater aqui perto dos 20 reais, agora está nos 16 reais. Para você investir em qualquer um desses ativos, você precisa estudar. Não leve nada disso como recomendação de compra, só estou abrindo os olhos de você em ações que misturam tanto dividendos quanto opções. Seguindo essa mesma linha, TIM, que paga menos dividendos, está em segundo lugar aqui nessa última comparação. Ela também tem poucos vencimentos, tem só janeiro, fevereiro e março. Março só tem no strike 14,80. Então são algumas ações que estão mais contidas aqui, tem menos strikes. Se você quiser operar, você tem que pedir abertura de strike aqui, ver se a bolsa permite. E dá para fazer as vendinhas em opções mais curtas, sim. Como a gente pode ver, fevereiro a gente tem bastante contrato aberto aqui em TIM. Aqui, ó, 900 mil contratos abertos, isso é bastante contrato. É interessante ver que tem muito contrato aqui para fevereiro. Para janeiro, em algumas opções aqui, a gente tem bastante contrato também. Ó, put com 700 mil contratos e calls com 400 mil. E a gente tem poucos vencimentos. Isso é algo estranho, tá? Geralmente, para ter tanto negócio assim, costuma ter mais vencimentos. Não sei por que não tem, eu não opero TIM, então não sei te falar. Mas acredito que se você pedir abertura de strikes em opções longas, a bolsa deve abrir, ela não deve haver problemas com isso. Toda vez que você pede abertura, existe lá, para opções, a bolsa ela tem tipo uma espécie de um comitê de risco, onde ela aprova ou não a liberação de strikes de opções nas ações. No caso de TIM, eu acredito que deve passar normal. É uma empresa que não tem lá tantos altos e baixos, não é que nem a Oi, tanto que a Oi nem tem opções liberadas. Então nesse vídeo eu tentei abrir sua mente para ações que pagam dividendos, para você que tem uma visão de mais longo prazo, onde você quer formar uma carteira, quer formar uma aposentadoria, uma previdência dentro da Bolsa de Valores. Hoje a gente está com uma bolsa com preço barato, né? A gente tem vários múltiplos comparado com outros países, comparado com o histórico, mostrando uma bolsa barata, e a gente tem empresas que pagam bons dividendos e elas têm opções disponíveis. Então eu quis abrir a mente de vocês para perceber que dá para operar dessa forma e mostrar qual o caminho aqui, talvez, algumas empresas para você estudar e analisar antes de você investir.
Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, meu amigo investidor, por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.